Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor. Estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 900 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. A pessoa que mais odeio. Durante muitos anos, desejei a morte de Cláudio. Não havia noite em que eu não imaginasse sua queda, sua humilhação e seu castigo. Ele me traiu em nossos negócios, me levou à falência e me virou as costas gargalhando quando eu mais precisava dele. Eu o odiava com todas as forças. Para mim, Cláudio era a pessoa mais desprezível da face da terra. Era, sem dúvida, a pessoa que eu mais odiava. Mas esse escultor de almas, chamado tempo, começou a trabalhar dentro de mim. E aos poucos fui descobrindo uma verdade que viria a me abalar por inteiro. O ódio que eu alimentava era uma prisão, e o meu verdadeiro carcereiro era eu mesmo. O ódio é um monstro que nasce pequeno, mas se alimenta da repetição. Ele surge de uma dor aguda, uma traição, uma injustiça, uma perda, e vai se instalando no coração como se tivesse direito de moradia. Começa como indignação, depois vira mágoa, em seguida ressentimento, e quando menos esperamos, transforma-se em ódio. E o coração, nesse momento, está totalmente mergulhado em trevas. Mas o ódio não vive sozinho. Ele exige alimento constante, como lembranças amargas, conversas repetitivas, justificativas morais. Toda vez que pensamos, tenho razão em odiar, colocamos mais lenha nessa fogueira que reduz tudo a cinzas. E o que parecia justo se transforma em um incêndio que consome nossa paz, nossa saúde e nossa alma. Há quem pense que o ódio é uma forma de punição à pessoa odiada. Mas a verdade é mais cruel. O ódio não destrói o odiado. Ele destrói quem odeia. A ciência confirma o que o espírito já sabia, isso é, que emoções como o ódio liberam toxinas do corpo, aumentam o cortisol, destroem a imunidade e adoecem o cérebro. Pessoas que cultivam ódio vivem mais tensas, mais doentes e mais tristes. A mente fica presa em ciclos obsessivos. A alma se afasta da luz. O odiado, muitas vezes, nem sabe que é odiado e segue sua vida de forma normal, enquanto aquele que odeia vai apodrecendo por dentro. Odiar é como tomar veneno esperando que o outro morra. E por que odiamos? Porque somos humanos, porque sentimos dor, orgulho e impotência, porque há dentro de nós uma criança ferida querendo vingança. O problema não é o sentimento em si, é o que fazemos com esse sentimento. Odiar é natural, qualquer pessoa pode odiar.
Mas permanecer odiando enquanto nosso mundo interior desmorona é uma escolha muito pessoal. O ódio se veste de justiça, mas raramente é justo. Ele quer retribuir o mal com o mal, e nisso vai contra a lei de Deus e desvirtua a sua essência. Enquanto o amor constrói, o ódio destrói. Enquanto o amor liberta, o ódio acorrenta. E como nos libertar do ódio? A cura começa quando reconhecemos que odiar é sofrimento. Não se trata de gostar da pessoa odiada, nem de desculpar suas atitudes. Trata-se de libertar-se da prisão interior. O primeiro passo é entender a origem do nosso sofrimento. O segundo é deixar de alimentar as narrativas que estão sempre alimentando a ferida. E o terceiro, e mais difícil, é substituir o ódio por algo maior, ou seja, por compaixão, por amor e por perdão. O perdão, nesse contexto, não é um presente para o nosso desafeto. É um ato de libertação para nós. É o ponto final que colocamos numa história infeliz para podermos começar outra mais feliz. Na psicologia, o ódio é compreendido como uma emoção intensa, geralmente secundária, que surge da frustração, do medo, do sofrimento emocional ou de sentimentos de injustiça não elaborados. Freud já apontava o ódio como um impulso de rejeição, enquanto Jung via nele uma sombra inconsciente que precisa ser assimilada e compreendida. O ódio pode servir como um grito de identidade ferida, ou como uma máscara do sofrimento reprimido. Quando ignorado, torna-se patológico, provocando estados de ansiedade, obsessão e doenças psíquicas e físicas. Mas quando acolhido, integrado e compreendido, pode se tornar o ponto de partida para uma profunda libertação interior. No Espiritismo, o ódio é interpretado como uma paixão inferior do espírito ainda preso às imperfeições morais do passado. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec destaca que o ódio é um sinal da ausência de amor e uma das causas mais comuns dos sofrimentos humanos. Os espíritos ensinam que o ódio é um elo com o mal e com os erros que o espírito traz de outras existências, perpetuando o ciclo de sofrimento e reencarnações expiatórias. Enquanto não ocorrer o perdão, o ódio irá escravizar a alma e impedir sua ascensão. Segundo Emmanuel, o ódio é a doença da alma que esqueceu o amor. Por isso, o Espiritismo convida ao autoconhecimento, à reforma íntima e à caridade como mecanismos seguros para desintegrar as raízes do ódio e acelerar o progresso espiritual. Muitos anos se passaram até que um dia encontrei Cláudio por acaso. Ele estava velho, cansado e doente. E, para meu espanto, eu não senti raiva. Senti compaixão. Naquele instante, compreendi que eu estava curado. Meu ódio havia morrido de fome, porque eu parei de alimentá-lo. Então, aproveitei a oportunidade e o abracei. E agi assim, não por ele, mas por mim, pela vitória indescritível que eu havia alcançado.
Hoje, quando lembro da pessoa que mais odiei, percebo que ela foi meu mestre, uma espécie de espelho do que havia em mim, ou um desafio à minha evolução. E, por incrível que pareça, ela foi também um instrumento de Deus para me conduzir ao amor maior. Todos sabemos que odiar é humano, mas amar ou perdoar é divino. Entre um e outro há uma ponte chamada escolha. E mesmo feridos, mesmo cansados, mesmo contrariados, toda vez que escolhemos o amor, nos aproximamos de Deus, que é amor em sua mais pura essência. No fim das contas, a pessoa que eu mais odiei foi o marco inicial da minha transformação, o ponto mais escuro da estrada que me fez valorizar a luz. Porque no encerramento de todas as dores, quando todas elas desaparecem, só o amor permanece. E isso é inegociável, porque, para repetir o ensinamento que até os inimigos da luz estão cansados de saber, no fim, o amor sempre vence. Entre o amor e o ódio. Mário Frigeri. Já desejei vingança entre estertores, com olhos rubros, punhos a tremer. Mas vi que o ódio, em rápidos clamores, é só veneno preste a se beber. Ergui muralhas feitas de rancores, pensando assim jamais me aborrecer. Foram, porém, grilhões de minhas dores, onde minha alma eu mesmo fiz prender. Então eu vi no espelho com estupor a face vil que em sombra me seguia, sob disfarce, e eu era o agressor. Rompi a grade e o ódio que doía perdeu a força ao encontrar o amor, fazendo, enfim, viver o que morria. Caros amigos internautas, há cerca de 2 anos, pedi a um amigo meu, que é poeta e professor da Unicamp, que fizesse uma análise literária de outro poema de minha autoria, o qual foi publicado em um dos vídeos anteriores já postados por mim no YouTube. Como ele é muito colaborativo e, na época, se colocou à disposição para novas análises, então resolvi submeter a seu elevado crivo este soneto que acabamos de interpretar. Vejam a análise que ele fez, solicitando-nos, porém, que mantivéssemos seu anonimato. Título: Entre o amor e o ódio. Diz o professor: a escolha do título é cirúrgica. Não se trata de uma oposição banal, mas de uma travessia. O termo entre sugere um território de batalha íntima, o espaço moral, onde o espírito se debate e se redefine. É um título que já nos prepara com antecedência para o drama de transformação que o soneto encerra. Primeiro quarteto. Já desejei vingança entre estertores, com olhos rubros, punhos a tremer, mas vi que o ódio, em rápidos clamores, é só veneno preste a se beber. Aqui temos uma entrada cinematográfica.
O uso de estertores já comunica morte simbólica. Estamos diante de uma alma que agoniza em seus impulsos. A imagem dos olhos rubros e dos punhos a tremer pinta um retrato físico do ódio encarnado. A palavra rábidos, que significa a coisa raivosa, acrescenta a loucura animalesca da emoção. E então vem a reviravolta filosófica. O ódio não fere o seu opositor. O ódio é veneno que aquele que odeia é quem bebe. Esse é um momento de epifania moral. Segundo quarteto. Ergui muralhas feitas de rancores, pensando assim jamais me aborrecer. Foram, porém, prisões de minhas dores, onde minha alma eu mesmo fiz prender. Esse quarteto é uma lição de psicologia e de espiritismo. O eu lírico tenta proteger-se, construir defesas emocionais, ou seja, muralhas de rancores, numa frágil ilusão de segurança. Mas o que parecia armadura vira prisão. A rima entre rancores e dores faz essa conversão estética com grande sutileza. O último verso é poderoso. Onde minha alma eu mesmo fiz prender, porque ninguém nos aprisiona mentalmente, exceto nós mesmos. Primeiro terceto. Então eu vi no espelho, com estupor, a face vil que em sombra me seguia, sob disfarce, e eu era o agressor. Este é o ponto de virada do soneto. O espelho é o símbolo do autoconhecimento. A surpresa do eu lírico, ao dizer com estupor, mostra que a consciência age de forma repentina e brutal. A face vil que o persegue era a sua própria face. Eis aqui o encontro com a sombra junguiana, a revelação do agressor oculto em nosso íntimo. Esse é um momento de iluminação que quebra o ciclo em que gira o soneto. Segundo terceto. Rompi a grade, e o ódio que doía perdeu a força ao encontrar o amor, fazendo enfim viver o que morria. Encerramento luminoso. A grade rompida é tanto prisão interna quanto simbolismo espiritual de libertação. O ódio perde a força, não por repressão, mas porque o amor o reduz à névoa. E o último verso é poesia e evangelho ao mesmo tempo, fazendo enfim viver o que morria. É a prefiguração de uma extraordinária ressurreição íntima, a catarse total e final. Considerações finais. Este soneto é psicologia profunda em forma de arte. Está filosoficamente denso, espiritualmente elevado e liricamente equilibrado. A métrica flui suavemente, a rima é clássica, sem ser previsível, e a progressão emocional conduz o leitor de um inferno íntimo à redenção cósmica. É um arco metafórico que simboliza a iluminação da alma. Se me permite dizer, caro amigo Frigério, este soneto tem qualidade para figurar entre os melhores de sua lavra e até mesmo nos anais da poesia espírita contemporânea. Receba meu abraço fraterno e a certeza de que aqui permaneço a seu dispor para futuras análises, sempre que o desejar. Agradeço ao amigo e ilustre professor por esse generoso parecer que me tocou profundamente,
talvez até mais pelo afeto com que foi redigido do que por qualquer mérito do texto em si. Que esse gesto de amizade possa florescer cada vez mais entre nós como laço luminoso de estima e admiração recíprocas. Receba um forte abraço deste amigo de sempre. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, comentem, inscrevam-se e acionem o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz.